Está começando mais um Liga Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. O Evangelho de hoje será Mateus 18. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas redes, nas nossas postagens, nas nossas redes sociais. Essa sua participação vai para o ar no Confessionário, um programa exclusivo dos nossos ouvintes. Muito bem, então vamos à leitura, Alex, por favor? Sim, e hoje será o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Tudo bem, agora vamos para aquela contextualização. Mari vai fazer pra gente. Isso aí. Então, se nós formos... se a gente for perceber, né? E se atentar aos nossos colegas católicos, também aos nossos colegas, nossos irmãos também de outras religiões, né? Mas os católicos, se estiveram presentes nos últimos domingos na missa, ou se ouviram os evangelhos dos últimos domingos, perceberam que Jesus agora está voltado no ensinamento, né, da vida cristã mesmo, né? Da questão do que é o certo e o correto. O correto é você se atentar à lei e deixar a pessoa que sofre ali, porque não é o dia de se realizar a cura, não, né? Como foi no domingo passado, aquele homem que sofria da mão seca, domingo retrasado no caso, né? No dia que será a publicação. Então, o senhor, né? O homem que sofria de mão seca e outras curas, né? Então, muitos daqueles que eram legalistas do tempo de Jesus. Então, Jesus passou mesmo e está, neste momento, nos ensinando e ensinando os seus discípulos que, naquele momento, se aproximam dele. E no começo do capítulo 18, os discípulos vêm questionando, né? O povo que está ao seu redor está querendo estão buscando esses ensinamentos. Eles estão interrogando Jesus, eles querem saber, eles questionam e eles estão indagando, vamos dizer assim, querendo colocar à prova, né? Vamos ver o que ele tem para dizer, né? Tanto que no começo do capítulo 18 está dizendo assim: quem que é o maior do reino, né? E Jesus pega a criança e coloca no colo, e aquele que for, né, que veio para servir, aquele que fizer o bem a um dos seus pequenos, né? Esse sim vai ser o maior. E nesse evangelho não é diferente, né? Ele está dizendo a nós que devemos perdoar sempre, né? Não só 7 vezes, que Pedro achou que já era uma medida boa, né? 7 vezes. E aí Jesus vem quebrando com tudo, né? Não para que a gente tenha um resultado exato, não uma exatidão, mas que a gente possa entender, né? Essa questão do sempre
E aí vem na numerologia, como a Lu sempre gosta, né? O 7, o número da perfeição. Mas também lembrando que é o sempre perdoar. E outra coisa muito importante, que vem dizendo muito só para contextualizar e não deixar isso passar, é que com as parábolas e tudo aquilo que Jesus já disse em outros evangelhos, que ele veio falando em parábolas para que se cumprisse toda a profecia, né? Da mesma maneira que nós julgarmos os outros, seremos julgados. Então, isso é algo que deve ficar muito forte dessa passagem em específico. Então, é necessário que a gente não aponte os nossos dedos, né? E não esqueçamos também daquilo que nós fazemos. E acaba sempre virando uma reflexão, minha contextualização. Vamos para o próximo. Eu já vou começar aqui com uma confissão de criança cristã. Espero que eu não seja a única. Quem não ficava fazendo as contas pra calcular quantas vezes ainda podia perdoar? Com certeza. Não? Eu não fazia, não. Quando o padre falava essa parte da leitura, 70 vezes 7. Eu nem fazia multiplicação. Aí eu ficava tentando calcular 70 vezes 7 dá perto de sei quantos, menos tantos que eu já perdoei hoje, mas conta na minha vida. Eu ficava fazendo isso, achando que daí até que um dia o padre explicou que era esse sentido de se perdoar sempre. Daí eu falei, tá, ainda. Eu também tá sempre ficava fazendo às vezes, até ficava pensando, nossa, é bastante. Então, era tipo Rosana nas alturas. Eu fazia a cara da Nazaré confusa. É verdade. 70 vezes 70 vezes 7. Porque ela não sou boa em matemática. Mas tirando a parte de criança católica confusa com a matemática, pra mim essa leitura me chamou atenção no seguinte sentido. Eu acho que o perdão é uma via de mão dupla, né? De um lado a gente tem a pessoa que quer ser perdoada e de outro a gente tem a pessoa que deve dar o perdão. Então são duas pessoas aí, né? E a leitura deixa bem claro, né? Jesus deixa bem claro qual que deve ser a conduta do cristão, estando no papel daquele a quem é pedido perdão, né? Aquele a quem foi buscado um perdão de uma dívida, enfim, do que for, né? A gente fala dívida aqui, né? A parábola usa dívida em dinheiro como referência, mas obviamente também Jesus está querendo dizer dívida moral, enfim, todos os tipos, né, de sentimento que a pessoa possa ter gerado desconforto uma a outra, né? E qual que é o papel do cristão enquanto aquela pessoa que quer perdoar, que pode perdoar o outro, né? Abrir o coração e perdoar, isso que Jesus deixa bem claro, né? Mas eu fiquei pensando que não se trata de, eu vou esquecer, apagar tudo. Não, pronto, voltou a estaca zero. Não, tá, zerou, conta aqui, saldo zero. Assim, nós somos seres humanos, não é assim que funciona com a gente. Então, o próprio patrão ali, ele não falou assim, não, beleza, tá contratado, começa aí, né? No dia seguinte, ele falou, não, sua dívida tá perdoada. Ele pediu o primeiro, né, eu digo, né? O primeiro empregado pediu perdão para o patrão falou, não, tudo bem, então vou ter misericórdia e vou perdoar. Mas ele não falou assim, não, chega aqui, né? Vamos, né, você é super recontratado, enfim. Eu sei que é difícil, então, voltar a estaca zero, né, sendo seres humanos, mas acho que o problema aqui não é sobre esquecer a ofensa, mas lembrar dela sem rancor. Porque esquecer a gente não consegue esquecer. A gente é ser humano, a gente vai lembrar eventualmente. E vindo, né, lógico, só se tomar, sei lá, uma pílulazinha de memória aí, mas não existe essas coisas ainda, né? Mas você vai acabar lembrando de alguém que te cometeu alguma ofensa, né? O importante, eu acho que é lembrar disso sem doer o coração, sem ficar com aquele sentimento amargo na boca, uma raivinha da pessoa, aconteceu isso, mas tudo bem, já passou, né? Assim, lembra aquele caso, mas não com rancor, né? E aí, de maneira um pouco mais sutil, acho que Jesus também coloca o papel da pessoa que pede o perdão, né? Que é aquela pessoa que tem que ir com um verdadeiro sentimento de arrependimento pra outra pessoa, né? Pedir perdão. Não é saber no coração realmente que você cometeu um erro e que você quer reparar esse erro. E se não for possível reparar esse erro, que você realmente vai aprender com aquilo que você fez, né? Então, são esses dois lados. E eu acho importante também lembrar que esse finalzinho aí parece um pouco assustador, né, assim, meio ameaçador até, né, mas eu acho que Jesus quis dizer o seguinte, assim, olha, Deus é amor, mas Deus não é tom, então não adianta você, vou pecar mesmo, Jesus vai perdoar depois, não dá pra você ir com esse sentimento na sua cabeça, né, você, né, erros acontecem, se você se arrepender, Deus vai perdoar, mas não fique achando também, vou cometer sempre porque é só pedir lá, escrever meu nome na lista do perdão e tô perdoada, não é assim que funciona, né, é realmente uma questão de sentimento verdadeiro de arrependimento, né? Você não tem passe livre pra pecar a hora que quiser, né? Acho que é mais ou menos isso.
Então a gente tem que ser honesto conosco, né? Com nós mesmos. Nós temos que ser honestos com Deus e com o próximo também, né? Sendo honesto assim com ele. Realmente, olha, tá perdoado. Eu também tô perdoando você de coração. Você está perdoado. Deus entendeu, né? Coração firme. Mas é isso. Agora eu vou pedir para Alex falar pra gente. Eu assim, tem duas coisas na vida que se a gente fizesse todo dia, uma delas a gente já falou aqui, que é a gratidão, e agora nessa leitura o perdão, acho que a gente ia viver muito mais em paz dentro da gente, porque só que não é fácil, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida, eu não sei o que é pra vocês, né? Para minhas colegas, se o mais difícil é pedir perdão ou perdoar. Eu, Letícia, ultimamente acho que perdoar é mais difícil do que pedir perdão, porque eu sou uma pessoa que sente muita culpa, então eu sempre acho que mais perdoar. E eu acho que é bem isso que a Luli falou, não é esquecer, eu acho que é uma coisa meio que assim, deixar ir. Daí eu lembrei de um filminho que, tipo, a pessoa pega um balão e ela fica segurando, sabe? E aí eu fiz essa mensagem pensando assim, vamos supor que esse balão representa alguma coisa, de alguma mágoa que alguém fez pra você e você pegou esse balão. E você fica andando com esse balão o tempo inteiro. E perdoar é você soltar esse balão, deixa ele ir, né? E só que não é fácil isso, e a gente tem que, por isso que ele fala, né, 70 vezes 7, porque todo dia a gente tem que parar, ver o que tá incomodando, o que aquela coisa que tá dentro da gente, que, né, às vezes de um acontecimento, e assim, como as meninas falaram, é uma coisa que sempre volta, né, não é uma coisa, às vezes... Você vai estar num momento da sua vida, você vai lembrar, de repente, vai lembrar de uma situação. E às vezes aquela situação você vai ficar birrinha, lembrar daquela pessoa e ficar emburradinha de novo. E aí tem que pedir perdão de novo. Então sempre, né, não tem uma quantidade que se perguntar, e quando eu vou conseguir perdoar essa pessoa? Todo dia você tem que perdoar essa pessoa. E eu acho que é isso, a minha reflexão. E eu tenho mais dificuldade, né, quando eu refleti, de perdoar do que pedir perdão. Mas é uma coisa... A Luciana falou de duas vias, eu fiquei pensando num ciclo, né? Eu peço perdão pra Mari, que pede perdão pra Luciana, que perdoa a Letícia, que perdoa... Então, acho que se a gente fizer isso, talvez a gente, né, viva mais em harmonia. E a última coisa que eu também havia esquecido é quando fala ali no final, que também é meio tenebroso, também acho, assim, no sentido das palavras, mas... e eu acho que não é só no reino dos céus, não. Quando a gente não perdoa, vamos dizer... É uma consequência do não perdoar, reter esses sentimentos, você fica se sentindo mal mesmo, né? Quando você tá com raiva, você fica ali com uma dor de estômago, você fica ali com uma dor de cabeça. Então, e não é... a gente tem muita, né? Coloca a culpa em Deus por causa... Mas a gente que não perdoa, porque a decisão de perdoar é nossa. Acho que é isso. Difícil, né, minha gente? É muito difícil. A gente achou que tava tenso no último, mas olha, Jesus! Tá bom, vamos lá, perdoar 70 vezes. Vai ter que pôr. Eu acho que esse evangelho, de uma forma muito, muito forte, ele vem mesmo para lembrar que essas 70 vezes 7 são as vezes que a gente erra com a gente mesmo e as vezes que a gente vai errar com os, né? E eu penso que muitas vezes esse patrão que perdoa o outro e depois ele, né, vai ver esse perdão desse funcionário não acontecendo da mesma forma com que ele teve, o que acontece muitas vezes com a gente, né? A gente muitas vezes dá aquela pinta de tipo, nossa, né, tô em pé, né, que nem dizem outra passagem, né, quem tá em pé, cuidado para não cair, né, assim, na espiritualidade e na proximidade com Deus e, tipo, não julgo, e por isso que eu acho que existe tanto a questão da pessoa pegar e falar assim, mas fulano diz tanto que é de igreja, eu acho que daí talvez vem daí, né, esse pensamento. Porque, assim, às vezes, o que a gente precisava
precisa se perdoar da gente mesmo, de aceitar da gente mesmo, às vezes acaba refletindo nessa hora aí, né? Nessa hora em que esse patrão, no caso, né? A gente deveria ser esse patrão que perdoa e a gente acaba sendo funcionário que julga e que cobra e que questiona e que tá desesperado, né? E que coloca a sua mágoa à frente de qualquer razão e sentimento, né? E de ação. Então, é muito, muito, muito mesmo importante perceber nesse evangelho, pelo menos para mim, que muitas vezes eu me vejo assim pensando, nossa, eu deveria conseguir superar isso, deveria conseguir. Muitas pessoas falam assim, mas você é tão assim de falar e disso e de aquilo, mas só a gente sabe o quanto é difícil muitas vezes superar superar o dia a dia, superar as coisas aleatórias diárias, né? E gente, não é fácil mesmo. E aí eu falo que tem hora que dá até mesmo medo das pessoas se aproximarem da gente, não é mesmo? E conhecer os dois lados que a gente tem. Na verdade, conhecer a verdade, né? Conhecer que a gente tem o que é bom, mas também tem o que é ruim e tem o lado... Só que é aquela coisa, né? Nós somos esse ser humano bom, muitas coisas são boas, mas eu penso assim, que às vezes 70 vezes 7, tanto com a gente quanto o outro, é muito falho, é muito injusto, porque a divisão, o negativo é muito mais valoroso, a soma disso é muito maior, o número desse resultado, né, no negativo é muito maior do que quando tenho meus pontos positivos, os meus acertos, às vezes que eu perdoei, às vezes que eu consegui superar e perdoar e olhar para aquilo e não me doer mais, porque eu penso para mim que, assim, perdoar não é que eu vou, tipo assim, olhar para aquela pessoa que me fez mal e vou viver abraçada com ela e falando, linda, te amo. E não, eu vou olhar para ela e não vou sentir mais raiva e eu vou olhar para ela e vou conseguir olhar. Eu vou olhar para ela e olhar para ela não vai me doer mais. Eu acho que isso para mim é perdoar, né? É superar, é conseguir seguir em frente, né? E às vezes essa questão do não conseguir ou de estar nesse processo, né, nos torna refém dessa decisão de colocar as nossas dores à frente das nossas ações, como colocou esse funcionário, né? E aí acaba nos fazendo ter uma imagem, tudo aquilo que você cultivou, que você cativou, que você somou, que você fez a multiplicação certinha lá do perdão, das suas boas obras e tudo mais, dos seus controles, do seu autocontrole, da sua autoeducação. E aí o seu deslize desmorona tudo que você faz. Então, é isso que eu vejo que Deus também fala pra gente, assim, também como uma questão de, olha, seja justo com você. Porque o que é certo, tanto pra cobrar, também é certo também pra garantir o que é o justo, né? E a gente, às vezes, também se cobra muito, tipo, das nossas ações, boas ações, mas também, às vezes, também a gente precisa se aceitar mais, se perdoar mais e também se colocar aí nessa posição de sempre também entender que a gente também entra nesse... Também é um ciclo, né? Vamos dizer assim. Mas o 70 vezes 7 também para me perdoar, também para perdoar mais o outro, mas também entrando em toda essa reação aí. E passamos agora, né? Não sei se tem como ser mais espinho na carne do que toda esse evangelho. Mas para aquele momento mais doído, que chega lá no íntimo do nosso ser, que é o espinho na carne. Espinho no meu corpo. E eu convido a Lu. Quem vai ter trabalho é a Alex pra ficar com glória, porque o espinho na carne tá facinho hoje. Eu vou puxar o que a Alex falou, na verdade, gente. Ela perguntou, né, o que é mais fácil pra vocês, perdoar ou pedir perdão? Pra mim é perdoar também. Eu acho que pra mim é perdoar. E indo pro que a Mari falou,
Não só aos outros, como a mim mesmo. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho uma mão muito pesada pra julgamento. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Eu tô tentando desde que eu me dei conta que eu sou assim, eu tento amenizar isso. Mas eu tenho uma mão muito, muito pesada. E o que a Mari falou na contextualização, com a mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. E daí eu passo, putz, tô ferrada. Tô ferrada, porque daí eu começo a pensar dos outros. Nossa, fulano de envenenar, não sei o que. Daí eu fiquei, mas eu? Nossa senhora. Ferrou. Não tô ferrada, meu. Se meu julgamento. Acho que o meu julgamento. Corre, Eu não passo. Tipo, isso eu não passo no meu julgamento. Esse que é o problema. Então, assim, eu tenho um problema de ser rancorosa mesmo, assim, às vezes. Lógico que. É o que eu falei, a gente falou, né? O problema não é simplesmente ter uma amnésia e esquecer o que aconteceu, mas olhar com aquilo com tranquilidade, né? E às vezes eu me pego deitada na cama e eu lembro do negócio que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 18 anos e eu fico, Tilda, mas por que eu fui fazer aquilo? Cara, porcaria, não tinha nada a ver, nossa, e aquele fulano, por que eu falei aquilo? Nossa, eu com 13 anos de idade, nossa, o que eu fiz aquela vez? Ai, por que eu falei aquilo daquele jeito? Ai, como eu sou estúpida. Só que a mesma coisa, eu penso com os outros, acaba pensando com os outros também. Tipo, uma pessoa me fez uma ofensinha mínima, eu já falei, a pessoa não merece o meu amor. Assim, não merece minha atenção, não merece tudo que eu faço por aquela pessoa. Coitado do meu marido. Mas eu sei que eu tenho uma mão muito pesada, esse é meu espinho na carne, eu tenho medo da minha mão pesada, porque eu tenho que dar uma aliviada não só para o bem da humanidade, mas para o meu próprio bem. Gente, porque Deus, né, Jesus tá falando aí, né, sejamos leves, né, sejamos mais tranquilos, deixa pra lá, passou, e pra você mesmo, como a Mari falou também, gente, relaxa também, a gente erra, acontece, o importante é não tentar buscar não fazer a mesma coisa. Então, meu espinho na carne é esse. A mão de ferro. A mão de ferro. Nossa. Agora vamos ver se ela consegue. Quero só ver. Desafio. Vamos ver se ela vai conseguir. Desafio, Letes, a encontrar aquele momento em que há um quentinho no coração, em um sopro de esperança na humanidade. Qual que é o seu momento glória? O meu momento glória é o momento que o patrão perdoa, assim. Perdoou, ele pediu perdão, ele perdoou. Então, o que dá, né, vendo todo o contexto dessa leitura, é que o nosso perdão depende da gente mesmo. Deus tá pronto pra perdoar. Sim, gente, qualquer momento, for de coração. Então eu acho isso muito glória, porque ele não vai ficar com rancor da gente, ele não vai ficar, se você realmente de coração, ele vai tirar esse peso de você, se você quiser, né? É isso. É muito glória. Suave. Arrasou. Tipo, igual para Dorisvaldo. Objetivo, reto. E foi. Depende de você. Mas agora, gente, eu vou falar. Quem não ficou com birrinha desse empregado? Ai, nossa! Olha como a gente já julgou ele. Eu já julguei. Gente, julguei demais. Eu falei, filha da mãe. Eu também. Lógico que a gente já tinha ouvido essa leitura, mas quando eu li de novo, eu não lembrava, nossa, meu, assim. Já tinha lido, mas também não lembrava. Eu também fiquei, gente, não que empregado filha da mãe. Isso? Acho que Jesus querendo mostrar também, tá vendo? Vocês estão julgando o empregado também, não é? Não entra nessa história que não é problema. Mas será que se a gente tivesse com uma dívida, assim, meio no desespero, se a gente não caía no desespero assim também? Não, gente, Mas vamos ficar com glória. Depende de você. Deus está sempre pronto pra perdoar. É aquele alívio de quando a pessoa fala assim, tudo bem. Ai, aquela coisa quando você tá esperando uma resposta, tipo... Você vai aquela contar pra sua mãe ou resposta seu pai uma caca do seu trabalho fez. ou do seu trabalho. Sabe quando você tava esperando aquela resposta, você fala, deu certo. Pronto. É isso. Tirou aquele peso, ele tira aquele peso da sua costa. Uma pessoa fala assim, nossa, eu nem lembrava disso. Nossa, melhor ainda. Às vezes nem lembrava disso. Fala, É você que tá E guardando. você passou, tipo, quase que a noite, vigília, choro, sei lá. E agora, eu chamo desafio. A gente tá no desafio não. Chamo minha amiga, colega Mari para o momento Boa Nova. E o nosso momento Boa Nova, gente, eu vou te dizer que eu superei pra caramba esse meu Boa Nova. Gente, ela trouxe um papelzinho até em forma de amigo, de camiseta. Quer falar amigurumi, não, gente? Como que era o nome daquele... Que fazia 5 dedos? Origami. 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 Amigurumi.
Quase. Origami. Mas olha, eu queria lançar um desafio aqui no Leiga Partilha. Não sei se vocês sabem e conhecem, vocês que são da psicologia, ou vocês que já ouviram falar da parte da pedagogia, ou que participam de algum movimento, ou que gostam dessa análise do eu. Eu gostaria de saber de vocês. Você já ouviu falar do temperamento? Você sabe qual é o seu temperamento? Não sei se você já ouviu falar, mas nós temos 4 temperamentos, 4 temperos, vamos dizer assim. Nós temos os 4, na verdade, presentes em nós. Mas sempre a gente tem 2 mais fortes, né? Pode ser que isso altere em alguns períodos, né, da vida, ou que isso mude. Então, eu queria lançar um desafio. Eu fiz essa semana com um outro grupo. Na verdade, 2 vezes seguidas. E deu bem diferente de uma semana para outra. Então, eu queria lançar um grande desafio aí. Convidar vocês a fazer para descobrir um pouquinho da personalidade de cada um. Porque nós temos 4 temperamentos, como eu disse, né? Que é o fleumático, melancólico, sanguíneo, colérico. E isso tem muito a ver com a nossa personalidade, com a questão colérico da questão da liderança, o fleumático se deixar levar, o melancólico por essa questão de ser mais assim introspectivo, e o sanguíneo mais comunicativo, se não me engano, sanguíneo, isso. Mas eu lanço o desafio para você agora pesquisar, e tem também na internet alguns quiz que você faz lá e descobre qual é o seu temperamento. E com isso, por que fazer isso? Para que fazer isso? Descobrir como que eu estou lidando comigo mesmo, né? Porque nós temos os pontos fortes dos nossos temperamentos e nós temos os pontos fracos que precisam ser melhorados. E quando a gente percebe isso, a gente entende quais são os pontos que nós precisamos nos perdoar, ou que nós precisamos melhorar, ou que nós precisamos aceitar, ou que nós precisamos entender que o outro precisa aceitar, ou entendendo esses temperamentos, a gente consegue identificar os temperamentos das outras pessoas, e aí talvez tomar algumas assim, ideias de como lidar melhor com isso. Então eu queria convidar você a conhecer um pouquinho mais sobre os temperamentos. Então, fleumático, melancólico, sanguíneo e o colérico. Então tem na internet, você digitando no Google lá, você colocando lá, conhecendo o seu temperamento, teste de temperamento, você consegue fazer um quiz lá bem rapidinho, com poucas perguntas, de 20 a... bem rápido até você consegue fazer, e descobre o seu temperamento também. Conheça um pouquinho mais sobre cada um desses temperamentos e você vai se conhecer. É muito importante e vale a pena. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente suas partilhas, nós temos canais de contato. Nós temos um e-mail para quem quiser deixar, né, algo mais particular. É o leigapartilha@gmail.com. E também nós estamos nas redes sociais. Então compartilha lá com a gente seu momento, sua reflexão, né? Às vezes você tem uma contextualização também, que às vezes você, né? Nós somos leigas, então às vezes vocês têm alguma coisa a agregar. O Glória, o espinho na carne, que tá tendo bastante, né, gente? Boa nova, o que vocês quiserem dar de dicas. Então podem mandar nas nossas redes sociais, que é @leigapartilha no Instagram e leigapartilha no Facebook. E para nós sermos ouvidas, onde o pessoal nos encontra, Mari? Isso aí, para ouvir o podcast, você encontra no Anchor, no YouTube e no Spotify, essas plataformas que está sempre disponível, né? Está sempre de fácil acesso. Você deve ter alguma preferência, da sua preferência, mas procura lá, Leiga Partilha, estamos lá. Também no Google Podcast você encontra o Leiga Partilha. Então, é só você colocar lá na busca Leiga Partilha e ouvir sem ter censura e nem pausas. Sem propagandas. Isso! Só lembrando, se você gosta de ouvir a gente pelo YouTube, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho. Você fica sabendo em primeira mão a hora que saiu o episódio, porque o primeiro lugar que vai ali é no YouTube. Você já está ligadinho no que a gente postou, ok?
todas satisfeitas. Bora dar um tchau em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!